Vamos começar aqui relembrando um grande sucesso de Elba Ramalho. Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum. 8-1. Que placar, senhoras e senhores. Que time. Como diz meu amigo Gabriel Wacker, eu pedi uma seleção e me deram a Alemanha. Cara, que atropelo o Confiança fez com o Barra. 8-1, fora os ameaços, fora assim, praticamente a única chance de perigo foi o gol dos caras, que inclusive abriu o placar. O jogo foi de virada, estava 1-0 pro Barra, terminou 8-1 pro Confiança. E vamos falar aqui um pouquinho desse jogo, nesse nosso pós-jogo de Confiança 8-1. Esse jogo ele foi tão maluco que você precisa neste momento, para tudo que fazer, dar o seu like, comentar, mandar aí qual a última vez que o Confiança fez 8 gols num único jogo. Não é uma pergunta difícil, isso é até recente, então deixa aí essa curiosidade. E também, se você puder, se inscreva, já pedi a inscrição. Considere também se tornar membro, me paga um cafezinho todo mês e ajuda a gente a manter o canal de pé. Feito o meu jabá, hoje a gente não vai falar do como foi o jogo, como foi o primeiro tempo, como foi o segundo, porque não tem muito o que falar. O Confiança começou até de certa forma de freio de mão puxado no primeiro jogo, no primeiro tempo. 4 reservas no time titular, tentando administrar ali, chegava e tal, até que o Barra fez Confiança veio e virou ainda no primeiro tempo. O segundo tempo, o time desembestou e fez 6 gols. O Barra praticamente não respirou e assim terminou. Eu disse que não ia falar, mas acabei falando, mas não tem muito mais do que isso. Eu não vou nem lembrar gol a gol como foram as jogadas. Mas o fato é que temos alguns destaques para falar dessa partida, e como não tem grande coisa para falar, além de elogiar o grande trabalho de Luizinho Lopes, de Vaguinho Dias e seus comandados, vamos fazer um balanço também da temporada até agora. Já fizemos 10 jogos em um mês. Vamos ver aí como é que o Confiança vai estar, como o Confiança chegou a esse ponto e as perspectivas de futuro. Beleza? Bem, então o que é que eu vou destacar desse time? Esse time foi um time, mesmo jogando com o adversário fragilizado, mesmo jogando com o adversário que luta lá embaixo na tabela, ainda que esteja com boas perspectivas de classificação até, ele buscou o ataque o tempo todo, mesmo não dando aquela carreira, mesmo não tendo aquelas divididas duras, mesmo não sabendo que não precisava dar 100%, não precisava dar a vida, mas ainda assim o time foi muito bem. E principalmente, uma coisa que eu destaco em um time que deu uma goleada tão expressiva, em nenhum momento houve desrespeito, pelo menos aparente, ao adversário. O adversário era frágil, o time foi para cima e foi empilhando um gol atrás do outro. Você não via muito toquinho de lado, toquinho de letra, e quando acontecia, eram toques que eram efetivos, eram diretos para buscar o ataque, buscar uma jogada ofensiva. Então, nesse ponto também o Confiança, pelo respeito ao adversário, está de parabéns. No final das contas, uma goleada maiúscula sobre um Barra fraco e pragmático. Chegou um determinado momento que estava claro que os jogadores do Barra nem queriam se lesionar, não queriam fazer faltas para não tomar amarelo, vermelho e ficar fora do próximo jogo, e foi deixando Confiança atacando, passeando e fazendo seus gols. No final das contas, o Confiança está agora na liderança, segue na liderança do Campeonato Sergipano, com 19 pontos. O Falcon perdeu nessa rodada, então já ficou para trás, já não nos alcança. E tem o Itabaiana logo atrás com 12 pontos, né, mas ainda joga nessa rodada. Se o Itabaiana empatar que seja, a gente já ganha a primeira fase, vaga na Copa do Brasil e se classifica para a semifinal. Caso o Itabaiana vença a partida, a gente vai jogar o clássico contra o próprio Itabaiana, precisando apenas de um empate para poder se classificar para a semifinal e ganhar uma vaga na Copa do Nordeste. Está tudo bem encaminhado em termos de campeonato sergipano. Claro que a gente precisa manter o foco, a concentração o tempo todo. E esse jogo, por incrível que pareça, mostrou isso. Confiança em nenhum momento perdeu o foco, em nenhum momento ficou de firulinha, foi para cima. Se o adversário estava exposto, estava possibilitando fazer uma goleada, vamos dar uma goleada nesse adversário, e assim o fizemos.
Destaques dessa partida, Vaguinho Dias. Acho que Vaguinho é o grande destaque desse primeiro mês de Confiança. Hoje ele precisou mexer o time, os jogadores já estão cansados, extenuados, e ainda assim, mesmo com muitas alterações, ele consegue manter o seu DNA ofensivo em qualquer que seja a circunstância. Circunstâncias muito boas como hoje, circunstâncias não tão boas como aconteceu no jogo do Ceará e no próprio clássico do último domingo. Então, um grande destaque pelo jogo de hoje, também pelo conjunto da obra. Vaguinho Dias foi um cara realmente, treinador aí que está encantando e já tomou o coração dos azulinos. Enfim, muita coisa boa pode acontecer se ele seguir nessa toada. Além disso, vou destacar 2 jogadores. Brenner Camilo, Brenner que meio que foi o cara que começou a desarnar, né, a botar pra frente essa goleada. Fez 2 gols, salvo engano, enfim. Mas fez um gol em uma jogada que sofreu pênalti. Foi o cara que meio que puxou o bonde para que essa goleada acontecesse. Cada vez mais seguro, cada vez sabendo melhor lidar com os espaços, sabendo dosar a correria com calma, passes, enfim. Não é mais aquele Brenner que a gente viu no início da temporada, que só sabia correr e chutar. É outro jogador agora e tem muito a evoluir ainda. Um achado de Confiança esse jogador. E fechando aqui os meus destaques, que eu poderia destacar o time inteiro. O time inteiro foi muito bem. Mesmo o goleiro ali que deu uma farrapadinha na hora do pênalti. Mas vou destacar Fábio, capitão do time, líder em campo, cara que, sei lá, o jogo tava 5-1, ele tava dando carrinho na lateral para evitar contra-ataque do Barra. Tá em todos os lugares, joga todos os jogos, incansável o nosso pitbull. Então, um cara que merece sempre todos os nossos elogios e os nossos confetes. Fábio Silva tá aqui entre os nossos destaques. Agora, para fechar esse vídeo pós-jogo, que não tem tanto o que falar, porque realmente Confiança foi soberbo, vamos falar desse balanço do primeiro mês. Confiança faz um mês agora, essa semana, de atuações, né? Primeiro mês da temporada, e nesse mês foram 10 jogos, olha só, 10 jogos, a importância de você ser sócio, porque desses 10 jogos nós tivemos 2 fora pela Copa do Nordeste. O jogo do Falcon e do Carmópolis também foi fora, porque nós tivemos 5 jogos fora. Ou seja, se você é sócio, a sua mensalidade de sócio lhe deu acesso a assistir 5 jogos do Confiança, 5 apresentações, 5 sinfonias azulinas lideradas por Vaguinho Dias. Então, seja sócio, Confiança está merecendo, e os dados que eu vou trazer agora só atestam isso. Nesses 10 jogos foram 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A derrota foi contra o CSA, jogo esse que a gente poderia ter conseguido um empate tranquilamente pelo volume de jogo e pelos bons ataques e bom amasso que a gente deu no CSA. O CSA terminou o jogo implorando para ele acabar, mas o que importa é o resultado, né? E como diria meu amigo Luizinho Lopes, que eu citei involuntariamente aqui já, a vitória, o resultado é soberano. Então nós perdemos esse jogo, 2 empates, 7 vitórias, impressionantes 28 gols marcados e 9 sofridos. Esses 9 sofridos eles foram uma quantidade grande no início e foi baixando agora, ainda que a gente tenha sido vazado nos 3 últimos jogos, mas Confiança melhorou sua defesa bem claramente. Com isso, somos líderes incontestáveis do estadual, G4 da Copa do Nordeste. O Confiança tem impressionante 76% de aproveitamento nesse recorte de 10 jogos. Então, muita coisa boa aconteceu nesse mês, muita coisa pra gente que dá um caminho pra gente confiar, se tornar sócio, ir pro estádio, mas não tem nada a ganho. E o fato de não ter nada a ganho não quer dizer que eu sou pessimista, quer dizer que se acontecer alguma coisa fora do nosso desejo, futebol tem dessas coisas, pra gente não dizer, na hora de jogar, na hora de decidir, não correspondeu. Correspondeu sim, nós já tivemos jogos grandes na Copa do Nordeste, já passamos por clássicos, já passamos por alguns aperreios, até no Campeonato Sergipano, e esse time sempre buscou a vitória, nunca esmoreceu, então merece nosso voto de confiança e merece ser louvado por esse bom momento que estamos passando. Por fim, queria lembrar aqui que uma coisa que a gente sempre critica, a diretoria, mas a diretoria dessa vez também merece os méritos, assim como os jogadores, assim como a comissão técnica, a equipe médica, o staff todo Confiança, a comunicação e o marketing que estão dando um show à parte, mas a diretoria eu quero relembrar pela pré-temporada muito bem feita, planejamento, trouxeram um diretor de futebol experiente, trouxeram um técnico experiente, a pré-temporada praticamente com todo o elenco já disponível, e hoje estamos aí, um time com DNA ofensivo,
agressivo, um time que vai para cima o tempo todo, um time que corre muito e um time que tem um preparo físico invejável. Em nenhum dos jogos que a Confiança fez, mesmo os jogos mais difíceis como o Clássico, como o jogo contra o CSA, o Ceará e o Náutico, o time não morreu no segundo tempo, o time batalhou, brigou e correu o tempo todo, os 90 minutos. Então, isso tudo merece ser destacado. A gente destaca muito bem porque são os atores principais do jogo, a comissão técnica e os jogadores, mas não pode deixar passar o staff, a diretoria, quem está por trás ali, conduzindo tudo isso. Confiança está indo de vento em popa, que assim continue e assim seja. Beleza? É isso, turma. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui.